Se existe algo que Deus declara através da sua palavra, que o homem ele é o ato culminante de um Criador intencional. Você é o estartar, é o evidenciar de um Deus que tem plenas intenções para com o homem, para com a humanidade. Tudo que Deus faz é intencional. Quando eu falo intencional, é que tem um propósito. Deus não faz nada por fazer. Diga assim comigo: Deus, em tudo que faz, vamos, tem um propósito. Agora diga assim: e eu sou peça fundamental nesse processo. Entenda, você é fundamental, mas não é tão importante. Tá? O homem existe como um corregente de Deus em um mundo criado para ele. Se você for analisar sobre a humanidade, você vai perceber sobre a beleza e o mistério do propósito de Deus para toda a criação. Imagine um Deus que ele por si só, ele é autossuficiente, ele é completo. Nele não está em falta de nada, ele auto se supre, ele auto se sustenta, ele auto se completa. Mas ele decide criar o homem, criar o ser humano. Para muitos vão falar assim, ele criou uma grande dor de cabeça. E se fosse um tempo atrás, alguns anos atrás, talvez até concordasse com você. Mas hoje, quando eu olho para o ser humano, eu vejo um grande projeto de Deus, um grande propósito de Deus a ser cumprido, a ser estabelecido. E esse é o tempo onde nós precisamos entender, estar aptos e disponíveis para que esse propósito se cumpra em nós e através de nós. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso, sobre usar esse termo, que Deus faça em mim e através de mim, que Deus faça em nós e através de nós. Mas antes da gente se aprofundar um pouco nisso, eu queria tratar de alguns pontos, sabe? Por exemplo, um dos pontos, as origens do primeiro reino. É essencial compreender que antes de qualquer coisa, de que qualquer coisa fosse, diga assim comigo: Deus é. Antes de qualquer coisa existisse, antes de que qualquer coisa viesse a coexistir, Deus é. E essa palavra significa autoexistência, autossuficiente, descreve um ser que não necessita de nada, de ninguém para existir. Ele é Deus. Sobre ele está todo o domínio, todo o poder e toda a autoridade. Nele está o princípio e o fim. Nele está o fôlego de vida. Nele está o comando para a morte. Ele é detentor de todas as coisas. Consequentemente, Deus não é um nome, mas eu entendo que Deus é a descrição de um caráter. Porque se formos analisar um Deus, conforme a palavra diz, mostra características de um homem ilibado, de um homem perfeito, de um homem correto. Se nós formos analisar a palavra, quantas vezes se dizem: quem é Deus como o nosso Deus? Este Deus totalmente independente existiu antes de todas as coisas e começo. O seu processo criativo, primeiramente produzindo um mundo invisível, inteiro, completo.
para que depois ele viesse planejar e criar um mundo visível, e que cada um de nós viesse a fazer parte desse mundo visível. Por que eu tenho falado, eu estou falando isso? Porque você precisa entender quem é você no jogo, quem é você na atualidade, quem é você hoje, atualmente. Este ato de criação, ele se deu início no conceito do regente e reino, na medida em que o Criador se transformou no governante sobre todo o reino criado. Um reino invisível de Deus está sendo referência para a criação de um reino visível e palpável aos olhos do ser humano. Esse conceito de reino pode se levar a um viés crítico, mas ele é essencial, é necessário e preciso, e além do mais imperativo, a fim de entender e avaliar, prestem atenção, avaliar e compreender o propósito, a intenção, a meta e os objetivos de Deus e do relacionamento humano com Ele e a criação. Talvez esteja ficando muito complicado agora, mas já vai ficar muito mais claro para você entender. Você não nasceu do acaso. Você não nasceu porque simplesmente aconteceu um ato sexual e não foi usado um preservativo ou um contraceptivo. Você nasceu com um propósito. Todos nós temos um propósito diante de Deus. E o mais louco é porque em toda essa situação existe uma motivação divina para a criação. Digo, você pode declarar comigo, existe uma motivação divina para a criação. Deus é o rei do céu, amém? Imagine ele criando filhos a sua imagem e semelhança em um universo, em um local, em um plano visível. Você já se deparou para analisar, para você perceber que você é a imagem e semelhança? E já nós vamos falar sobre imagem e semelhança, como a palavra expressa, como o dicionário, né, o vocabulário hebraico declara sobre ser imagem e semelhança. Talvez Deus não estivesse satisfeito com o reino invisível, mas eu acredito que não é um viés de insatisfação, mas sim de poder compartilhar mais e estender o seu amor a uma nova dimensão. Uma das características de Deus, por que eu falo isso? Estender o seu amor. Porque lá em 1 João 4,16, coloca para mim. Não? 1 João 4,16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Vou dizer de novo, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Quem permanece no amor, Deus permanece em Deus e Deus nele. Eu não sei se você percebeu algo. Em 1 João 4,16, ele não fala que Deus tem amor. Deus tem amor para dar para todo mundo. Eu não sei como é que está na tua versão, não sei como é que está aqui.
Deixa eu ver se está... É a mesma coisa. Deus é amor. Ele é amor. Imagine você olhando para as mãos de Deus. Você está olhando para o amor. Um amor que toca no próximo. Se você olha para os olhos de Deus, você está olhando para um olhar de amor que é capaz de transformar e curar. Imagine você olhando as marcas das pegadas do próprio Deus, caminhando em um determinado lugar onde fiquem as marcas. Você está olhando pegadas de amor, passos de amor. Essa é uma distinção importante que nos traz uma compreensão da sua motivação, porque Deus é amor e Ele decidiu criar um ser à sua imagem e semelhança, formado e detalhado de pleno amor. Você e eu, toda a humanidade, carregamos partículas do perfeito amor de Deus. Você já parou para pensar nisso? Pare por um instante. Dentro de você existe uma porção de um perfeito amor. O teu DNA, o sangue que corre nas tuas veias, a tua estrutura óssea, carrega uma porção de um perfeito amor. Uau! Suas ações seriam naturalmente ou sobrenaturalmente manifestações da natureza do amor de Deus. Uma das qualidades óbvias do amor é que o amor ele tem como dar e compartilhar de si mesmo. Não sei você, não acredito. Qual a sensação que você sente? Aquela sensação que muitos falam de dever cumprido quando você consegue ajudar o próximo. Você não se sente realizado? Ou não? Se eu te falar que isso aí é uma das partículas do amor de Deus, que quando você faz a vontade dele, ela faz... ela começa a eclodir dentro de você. A verdadeira natureza de Deus, como sendo um Deus que é amor, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança para compartilhar do seu reino. Você já parou para pensar nisso? Compartilhar do reino de Deus. Eu vou ter que correr porque Deus me falou muita coisa esses dias e eu estou tentando resumir. E o que eu estou passando para você foi algo que Deus me entregou e eu resolvi escrever não, digitar. Esta é a natureza de amor inerente que motivou o Rei do Céu a criar os filhos do Espírito, chamado humanidade, para compartilhar do seu governo, do seu reino. Em outras palavras, o homem foi criado com a finalidade do governo e da liderança. Você já parou para perceber? Você já imaginou que você nasceu para estabelecer e governar algo na sua vida? Há quem diga, os grandes estudiosos falam que o homem que não tem capacidade de governar a si mesmo, ele não tem capacidade de governar ninguém e nenhuma outra coisa. Só que eu não estou falando de um viés, de uma mentalidade humana, eu estou falando de um viés do reino de Deus. Em Mateus 25:34, diz assim: então o rei dirá, os que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo.
Deus tem algo para entregar aos seus, e não foi criado agora de última hora, porque de repente você surgiu e Ele teve que incrementar, inventar algo. Por isso que eu falo, você é um projeto perfeito de Deus. Você é um planejamento estratégico, essencial, potencial de Deus para esse tempo, para essa geração. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus por isso. Era a ideia de Deus compartilhar o seu reino invisível com sua descendência, a qual chamou de humanidade, e dar-lhe sua natureza e características. Cara, eu me emociono com isso. Saber que eu carrego a natureza de Deus dentro de mim, que eu carrego características de Deus dentro de mim. Você já parou para pensar nisso? Você carrega, jovens, vocês sabiam que vocês carregam as características do eterno dentro de vocês? Vocês carregam a força do eterno dentro de vocês? Aos demais, vocês carregam a sabedoria do eterno dentro de vocês? Só que para tudo isso, em seu grande projeto, Ele pensou em uma colonização, que é um outro conceito crucial que nós precisamos entender para compreender o propósito e o plano original de Deus para o homem e a criação. E este pensamento veio a ser conhecido pelo homem como colonização. Colonizar. A colonização é um processo por meio do qual um governante ou um rei determina estender o seu reino, governo ou influência a um território adicional, com o propósito de impactar esse território com a sua vontade e seus desejos. Bom, você tem um projeto perfeito de Deus sobre você. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você carrega características do Criador. No teu sangue, no teu DNA, existem características que somente na eternidade contém. E o mais louco é que a intenção é que se constitua aqui na terra como é no céu. Colonização. O princípio da colonização é compreendido como um processo de transformar um território adicional para que seja exatamente como o centro do governo, o qual se tornou extensão. Em outras palavras, para manifestar, diga comigo, para manifestar, vamos, diga, a natureza, a vontade do governo, diga assim comigo, e o estilo de vida. Você está conseguindo entender onde eu estou querendo chegar? Dentro de você existem características do reino de Deus que servem para constituir no local onde você está inserido e manifestar uma natureza do eterno, a vontade e o desejo que Ele tem de governar da maneira saudável e correta e implementar um estilo de vida, não somente na sua vida, não somente pela sua vida, mas também através das suas ações, das suas atividades e na cultura do qual onde você está inserido. Em Gênesis 1:1, na primeira parte diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, o universo físico. Deus governou como um rei sobre a criação, sobre um reino espiritual, espaçoso e espetacular, que Ele já havia criado. Era um mundo preenchido com anjos que estavam para lá e para cá, para o servir e o adorar.
Mas Gênesis começa com a atividade de Deus na criação do mundo físico, que seria o ambiente para a manifestação do seu propósito eterno. Você existe para estabelecer um propósito eterno que Deus tem. E às vezes você se pega pensando: o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer de mim? A intenção de Deus é estabelecer seu reino naquele mundo físico, sem ter que vir a Ele visivelmente neste mundo. Lembra como é que era com Adão? Ele se relacionava com Adão. Tchê, vai lá, dá nome às aves, dá nome aos animais silvestres, vai lá no mar, dá nome. Ah, também, tchê, vai lá e põe o nome nas plantas também. Você sabia que Deus tem desejo de fazer isso ainda hoje? De se relacionar com você, para falar algumas coisas, algumas ideias específicas, para que você as cumpra. Você já parou para pensar nisso? Os propósitos de Deus invisível, do Deus invisível, seriam realizados por uma criação visível. Diga assim, ó: os segredos de Deus servem para que Ele me diga e eu faça. Tudo isso eu estou parafraseando alguns versículos, tá? Como seus representantes, eles poderiam liberar, estabelecer, implantar seu reino invisível no mundo invisível, natural. Através desse planejamento e preparação do grande Deus do céu, que através do seu amor e sabedoria construiu um projeto impressionante. E o homem, você, nós estávamos no centro desse plano. Você vai já entender. Desde o início, o propósito de Deus para a humanidade centrou-se no fato de que Deus desejou ter uma relação pessoal com o homem e vice-versa. Nunca foi o plano de Deus estabelecer uma religião. O propósito de Deus é estabelecer um relacionamento. Você sabia disso? Deus nunca falou sobre uma religião, Ele falou sobre um relacionamento. Ele não falou para Adão: Adão, eu vou estabelecer uma religião e você vai se mover dentro do viés, dentro das práticas, dentro das liturgias, dentro de todas as leis que regem essa religião. Quando Deus fez Adão, Ele fez para se relacionar, para conversar. A prova é tanto que mais na frente, depois de que Adão fez as pataquadas, vieram outros. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver como ele sempre aparece para os seus. Ele sempre aparece. Diga assim: Ele sempre aparece. Preste bem atenção nessa observação. Não é uma religião, é um relacionamento. Nunca foi religião. A religião é um resultado da resposta do homem a um vácuo espiritual. Você sabia disso? O homem busca a religião porque ele acredita que é através dela que vai encontrar Deus. Há muitos que dizem por aí que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma grande mentira. A palavra religião denota de sistemas e crenças, credos e adesão à fé ou convicções.
Eu quero falar sobre o nascimento do reino e o espírito de domínio. O homem foi criado para exercer poder e projetar e poder controlar. Só que, ao afastar-se, ao perder o seu relacionamento com Deus, ele deturpou essa questão de domínio. O propósito que motivou a criação da espécie humana era dominar a terra e seus recursos, resultado dos desejos do Criador de estender seu governo do reino sobrenatural no reino físico. Você consegue entender o motivo? Deus estabeleceu uma família para se relacionar, e essa família estendeu o governo dele, expandiu o reino dele. Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes, diga comigo, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Eu vou continuar lendo esse versículo para terminar o versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O homem foi criado e feito Essas duas palavras, elas precisam ser entendidas nesse momento, porque são muito distintas na linguagem hebraica. Que a palavra criado, ela vem da palavra bara, do hebraico, que significa do nada. E a palavra feito vem da palavra hebraica asa, que significa formar algo que já está criado. Me acompanha. Os primeiros dias, Deus começa a criar céus, terra, faz divisão de águas, plantas, animais, plá, plá, e plá, 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 e blá, 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 blá. E ele para, olha e vê que tudo é bom. Mas chega um momento que ele olha e diz: uau, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a palavra diz que ele formou do pó da terra as duas essências, bara e asa, criado e feito em uma mesma espécie. O homem é a integração de partes que foram criadas do nada, Deus, e partes que já existiam. Esse mistério, ele descreve a formação da natureza espiritual do homem, proveniente do Espírito de Deus. O homem se torna composto de natureza terrena e celestial e espiritual, e das características da sua fonte, que é o próprio Deus, o Criador. E o significado da palavra fonte para o hebraico se chama Abba, pai, paizinho, papai. Por isso que falamos que ele é o nosso Deus e Pai, Abba. O homem foi feito da imagem de Deus. A palavra imagem, que se refere também a duas palavras que vêm do hebraico, Selem e Demut, tá? Que ambas têm o significado da natureza substancial, a cópia, a característica fiel, a essência. Então o homem foi feito a essência de Deus. Deus pegou
pegou parte da essência dele. Depois que formou o homem do pó da terra, se aproximou da narina, tirou a essência dele e fez. E essa essência dele consiste em estabelecer o reino dele e governar da forma correta como ele deseja. Deus criou o homem. Essa palavra homem, entenda, é a raça humana, tá? Não é o homem sexo masculino. Quando fala homem, está falando sobre a raça humana. A prova é tanto que o próprio Jesus, ele fala no livro de Daniel, no capítulo 7, 13 e 14, fala filho do homem. Em Mateus 17, 22, fala filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. Então fala sobre a humanidade, sabe, a raça humana. O Criador diz para eles que eles tenham domínio sobre a terra. Você vai entender. Eu preciso fazer toda essa introdução, porque você precisa entender por que Jesus está aqui nessa noite. E você vai entender claramente. E eu creio que muitos vão ver Jesus nessa noite. Mas nós precisamos primeiramente desmistificar, esclarecer e estabelecer, para que as escamas caiam e você comece a vislumbrar o que Deus tem para você. Até mesmo ver Jesus nessa noite. Amém? Que eles tenham domínio sobre a terra. Essa afirmação é mais importante e contém um segredo. Sabe qual é? A transferência do poder, da autoridade de Deus ao homem, do céu à terra, do invisível ao mundo visível. Quando Deus fala que eles têm um domínio, Deus está dizendo: eu estou liberando na minha essência que eu soprei em vocês. Não foi somente o Espírito Santo, não foi somente o fôlego de vida, foi a autoridade que é constituída por mim, eu compartilho com vocês. Quando ele disse essas palavras, ele estabeleceu as condições do seu relacionamento com a terra através da humanidade. Por isso, todos os dias, a palavra diz que na viração do dia, ele vinha ter com Adão. Deus não disse que nós iríamos ter autoridade sobre a raça humana, mas sobre a terra. E quando o homem ele se afasta da vontade do Senhor, da vontade de Deus, ele passa a querer vir sobre ele aquele espírito de atuar e ter autoridade sobre outros da sua mesma raça. Através dessa palavra, ele estabeleceu a humanidade como a única autoridade legal na terra, com o poder de um procurador para atuar em seu nome. Quando ele disse que eles tenham o domínio, esse é o princípio mais fundamental que existe para compreender a natureza e os desejos da humanidade. Aqui, o próprio Deus, o Eterno, ele expressa claramente e enfaticamente por que criou o homem. Para exercer o domínio e estabelecer as coisas do reino. E depois ele fala sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem e rente ao chão, que se rastejam ao chão. Mais uma informação super importante, porque define a natureza e os limites do governo da humanidade. O ser humano, se você perceber, ele não está incluído no contexto de domínio a outro homem, mas sim a terra. Quando fala sobre domínio, é o governo em si estabelecer as condições. Se nós formos estudar um pouco, aí tem várias palavras do hebraico que constitui, que traz esse contexto, mashel, manlaká, e sabe, malkut e outras mais. São palavras que trazem
o mesmo significado, que é governar, soberania, reinar, dominar, ser rei. Entenda, nós estamos vivendo um tempo onde você precisa exercer um reinado sobre a sua vida. Você precisa estabelecer o reino de Deus, mas às vezes você se acha incapaz ou não merecedor. E isso é uma baita mentira que lançam na sua cabeça através de um senso chamado justiça própria. Receber o domínio significa ser estabelecido como um soberano nobre e governante do Senhor, responsável em estar e reinar determinado território. Em outro, não sei se foi semana passada ou foi uma outra vez que eu falei sobre filhos e filhos. Falei sobre que nós fazemos parte de uma linhagem, de uma ordem superior que somos filhos, reis e sacerdotes. Esse sempre foi o grande plano de Deus, constituir reis, um reino de reis, de termos o pleno governo das coisas, não é o controle em si, mas sim estabelecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Só que aconteceu algo muito louco. Em tudo isso, aconteceu a perda de um reino. Na era adâmica, foi um tempo onde foi perdido um reino. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele deu foi que ele constituiu foi a sua imagem e semelhança, mas o primeiro mandato e atribuição que ele era dominar, reinar, ter o reino estabelecido naquele local. Se você ler um livro chamado Antes do Éden, você vai entender um pouco mais. As eras mais primitivas da terra, são livros bem interessantes para se ler. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, é bem interessante, porque se nós formos observar, Deus deu domínio ao homem sobre a terra. Deus deu domínio ao homem sobre a criação e a terra e não sobre os outros homens. Deus nunca deu ao homem o domínio sobre o céu. Deus nunca deu ao homem uma religião. Deus nunca prometeu o céu ao homem, ele prometeu a terra. A grande questão é porque foi perdido esse reino, e na medida que foi perdido esse reino, foi abalado um relacionamento, não da parte do céu para com a terra, mas da terra para com o céu. Adão foi o primeiro representante legal do reino de Deus aqui na terra. A ele foi legada a responsabilidade, a autoridade. A embaixada do céu tinha sido constituída no Éden, através e outorgada, dada a autoridade, o poder a Adão, e ele lançou fora. Essa perda, ou a separação entre o homem e o Espírito Santo de Deus, renderam à humanidade um embaixador desqualificado do céu na terra, que agora ele precisava agir de outra forma para conseguir aquilo que ele tinha, de forma suave, de forma agradável na presença de Deus. Logo, se formos analisar, podemos parar e perceber que Adão traiu um relacionamento. Eu não sei se vocês já tiveram experiências de traição em relacionamento. Pense no negócio ruim. Agora imagine quando o homem faz sem perceber,
sem ter a intenção do que fazia, ou sem ter a percepção. Quando ele fez aquilo ali, ele estava sem perceber declarando a sua independência do reino de Deus. Eu não quero mais. As minhas atitudes sinalizaram que eu não preciso mais do reino de Deus. Agora eu vou ter que trabalhar com a força do meu braço. Mas a grande questão, diga comigo, existe um reino prometido. E esse reino prometido, muito tempo depois, para ele ser reconquistado, para ele ser retomado, teria que vir de forma humana, teria que vir de forma em que não quebrasse princípios. E Deus estabeleceu uma mulher por nome de Maria, o qual era virgem, e engravidou do Espírito Santo, onde dali veio Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, em carne, para remir e retomar esse governo, retomar esse reino. E sabe o que é mais louco? É porque essa retomada de governo, de reino, ele não pegou e levou para os céus. Ele pegou, estabeleceu o governo e liberou novamente sobre os seus. Percebam só uma grande loucura. Quantas vezes já se ouviu que você era incapaz? Quantas vezes já se ouviu que não tinha como dar certo? Quantas vezes você ouviu o próprio Deus falar com você? Vai dar certo. Continua. Persevera. Não pare. Jesus, ele veio para restabelecer esse relacionamento entre os céus e a terra. Jesus, ele veio e se sacrificou para que você e eu, nós, fôssemos novamente restabelecidos em um local de governo. Jesus veio e pagou com um grande preço, preço que a humanidade passada, presente e futura não tem a mínima condição. Mas a grande questão é, se houve a paga, se houve esse pagamento, essa restituição, essa retomada de um governo de um governo que é da eternidade e é estabelecido aqui na terra, por que nós não abraçamos esse governo? Por que nós não abraçamos a causa e expandimos esse território, estabelecendo o domínio dos céus, aonde quer que venhamos a estar? Por que às vezes nós temos vergonha de falar? Aconteceu algo essa semana bem interessante. Entre tantas coisas que aconteceram essa semana, aconteceu um caso de um dos fornecedores da casa que fez essas portas de vidro aqui que dá acesso à nave. Ele veio, fez o serviço e eu não tinha um relacionamento com ele, assim, de chegar a conversar, não tinha. Mas Deus sempre me falou, libere amor. Fale do meu amor, demonstre o meu amor, se comporte com o meu amor. Dentro de você existe um DNA, e eu sempre me posturava em conversar com essa pessoa. Já estava com muito tempo que eu não falava com essa pessoa. Essa semana, essa pessoa entrou em contato, pedindo oração pela vida da esposa.
eu particularmente me espantei, porque eu não tinha um relacionamento, eu não conhecia, conversava coisas técnicas dentro do meu pequeno conhecimento nessa parte, mas, e ele chegou e se abriu, e na hora eu parei, e Deus me disse: sempre que tiver amor, libere, porque o amor é a minha essência. Eu constituí a terra, eu fiz o Éden, eu constituí o jardim no Éden, eu criei o homem à minha imagem e semelhança, eu estabeleci o governo sobre ele, eu dei a autoridade sobre ele, eu dei a condição dele expandir o meu reino, eu fiz tudo por ele, porque dentro de mim existe algo que eu não posso me reservar, que se chama amor. E esse amor, à medida que você libera, ele se expande. E hoje eu tive notícia que a esposa está bem melhor, a esposa dele, ela teve um aneurisma, e eu acredito que esses dias ela vai estar recebendo alta. E a gente conversou sobre muitas outras coisas relacionadas a ele, sabe, que eu achei muito interessante, e eu vi a prova do amor de Deus em estabelecer e expandir o reino. Quando a gente fala sobre domínio e expandir reino, se pensa naquela questão de tomar as coisas à força, chegar e estabelecer, como a gente vê muito por aí acontecendo. A luta lá da Rússia e Ucrânia nada mais é do que tomada de território de uma forma, sabe, grotesca, bruta. Só que o reino de Deus, você expande o reino dele, você atinge novos níveis, em amor, caminhando em amor, liberando palavras de amor, constrangendo em amor, vencendo em amor, lutando em amor, porque é a essência de Deus. Quarta-feira, Deus me disse: Jesus vai estar no culto, mas você precisa falar para desmistificar essa questão de que eu não preciso fazer algo para que Jesus venha se relacionar comigo, eu não preciso fazer uma força desnecessária, eu apenas preciso abrir meu coração, eu apenas preciso olhar e dizer: eu quero me relacionar com você, eu quero que você me toque, eu quero que o teu olhar ele venha em mim e transforme, faça algo diferente, porque desde a eternidade ele pensou em você e criou para que você viesse ter um relacionamento pleno com ele. Ele não quer um relacionamento qualquer, ele quer um relacionamento aprofundado. Se hoje eu me relaciono bem com a minha esposa, é porque antes eu tenho que me relacionar bem com ele. Se eu me relaciono bem com alguns irmãos, com você, se você vê de vez em quando um sorriso saindo do meu rosto, falando, te abraçando, é porque antes eu me relaciono com ele, eu recebo o amor dele, e esse amor sempre vai existir, ele sempre vai estar disponível, mas você precisa entender algo: quanto mais você dá espaço para o seu eu, mais a natureza divina vai ficar bloqueada. Quanto mais você abre espaço para a natureza divina vir sobre você, a imagem e semelhança, o DNA espiritual ser estartado, você vai conhecer um Deus de tamanho amor, que vai estabelecer locais para você governar a partir da sua vida, a partir das suas palavras, a partir das suas ações, das suas atitudes. Jesus quer fazer algo na sua vida hoje à noite. Ele deseja, mas você precisa deixar. Você precisa estabelecer o domínio legal dele sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei o que te impede, eu não sei o que te aflige, ou se você tem medo de que ele venha. Deixa eu te falar. Quanto mais medo você tiver, mais difícil vai ser para ele acessar. Porque Deus, para acessar os locais ocultos que existem dentro de você, você precisa permitir. Quem espera por uma brecha para agir de forma leviana é o diabo. Jesus, ele chega com toda delicadeza, educação e amor, e pede para entrar, pede para acessar, pede para transformar.
E quando Deus acessa, diga comigo, quando Deus acessa, Ele transforma. Diga de novo, quando Deus acessa, Ele transforma. Talvez você esteja pensando, pastor, eu ainda não mudei. Você deu lugar para Ele acessar? Você deixou Ele acessar? Esse lugarzinho lá, que está lá no íntimo, está lá, na divisão da alma e do espírito. Jesus está passeando aqui, eu estou vendo Jesus passeando aqui. Eu vejo Ele com rosas para entregar a pessoas. Eu vejo Ele com anéis para entregar a pessoas. O que você está disposta a fazer nessa noite? Para ver Jesus.